Boa tarde a todos e a todas, ou a todas e a todos, como eu prefiro dizer. Retomamos neste vídeo um vídeo anterior, de há uns dias atrás, sobre o processo de recrutamento, onde falámos do início do processo e agora vamos falar da continuação. Recebido um processo de recrutamento, é muito importante nós termos uma política de comunicação interna desse processo. Ou seja, as boas empresas são empresas que olham os seus talentos internos e antes de irem procurar fora, procuram internamente para preencher. Num vídeo já falámos sobre as vantagens do recrutamento interno, as vantagens e as desvantagens, porque também tem desvantagens, e portanto é muito importante quando o profissional de recursos humanos, o Talent Acquisition Manager, recebe um pedido de preenchimento de uma vaga, que antes de saltar imediatamente para a pesquisa e a procura externa, verifique a procura interna. Há muitas formas de o fazer, umas formas mais, eu diria, cuidadosas, outras menos cuidadosas. Menos cuidadosas é fazer um anúncio interno ou colocar numa plataforma para quem se quiser candidatar, se candidatar. Há outras formas, que é o fazer a comunicação, por exemplo, uma lista de e-mails da existência desses processos e recolher potenciais candidatos para esse lugar. Há várias formas, com vantagens e desvantagens cada uma delas, mas é muito importante fazer a comunicação interna. Recebido este pedido, a primeira coisa que nós temos que fazer é definir o canal de recrutamento que nós queremos utilizar. E aqui eu dir-vos-ia que há primeiro duas grandes opções. Vou fazer eu diretamente o recrutamento ou vou contratar uma empresa em regime de prestação de serviços para fazer o recrutamento por mim? Qualquer das duas vantagens pode existir. Se o fizer internamente, é evidente que eu conheço melhor a função, eu conheço melhor o negócio da empresa, eu conheço melhor a cultura da empresa, mas se contratar externamente, eu vou ter o auxílio de uma empresa que só se dedica àquilo, enquanto eu tenho que me dedicar a muitas outras coisas internamente, uma empresa que conhece o mercado seguramente muito melhor do que eu, e uma empresa que tem técnicos especializados e plataformas e tecnologias que são muito melhores do que as minhas, porque são pessoas que só se dedicam àquilo e que têm uma experiência, muitas vezes até são especializadas em determinados setores de atividade. E portanto pode-se optar por isto. Se fizer internamente, eu posso fazê-lo usando essencialmente três canais. Ou utilizo um canal de verificar a minha base de dados, ou utilizo um canal de perguntar internamente a um conjunto de pessoas que conhecem o mercado se me podem indicar candidatos, ou parto para, por exemplo, fazer um anúncio e recolher candidaturas para aquela função. Portanto, na prática é essencialmente esses, e muitas vezes aquilo que acontece é nós esgotamos um bom profissional, acaba por esgotar. A primeira, quando eu recebia e trabalhava como profissional em empresas, quando eu recebi um pedido de preenchimento de vaga e depois de devidamente verificado e registado, aquilo que eu fazia primeiro era ir à minha base de dados e fazer uma pesquisa na minha base de dados para ver se tinha candidatos para aquele lugar. Se não tinha, ia imediatamente perguntar a 2, 3, 4, 5 pessoas internamente se me eram capazes de dar, porque eram pessoas que tinham vindo da concorrência, vinham de empresas que podiam ser interessantes para isso. Se estas pessoas não tinham, então eu desenhava um anúncio e utilizando ou o LinkedIn, ou as plataformas tecnológicas, ou os jornais, e os jornais dependeria daquilo. Se eu quisesse, por exemplo, na altura em que eu utilizava mais isto, se eu quisesse, por exemplo, um técnico altamente qualificado, se calhar tinha que colocar no Expresso, mas se fosse um motorista, se calhar era no Correio da Manhã, enfim, depois os canais teriam que ser devidamente adaptados àquilo que são também as funções que nós andamos a pesquisar. Se eu vou utilizar um prestador de serviços,
aqui eu tenho que ter noção de que tipo de prestador de serviços, porque há empresas especializadas em vários setores e há vários setores de recrutamento. E aqui o que é que eu tenho? Eu tenho essencialmente três grandes níveis de recrutadores. Tenho aqueles que são empresas especializadas em anúncios e que funcionam muito bem se eu quiser recrutar 10 motoristas, 10 assistentes, 10 recepcionistas, enfim, para determinado tipo de funções que são muito generalizadas e que existem no mercado e que as pessoas estão habituadas a este tipo de contacto. Eu posso utilizar este tipo de empresas que funcionam essencialmente na base do anúncio, seja ele em papel, seja ele digital, seja em plataforma tecnológica, portanto, essencialmente passando por aqui, portanto, usando as plataformas tecnológicas hoje que são mais comuns para este tipo de coisas. Este é um tipo de anúncio. Se eu, por exemplo, quiser contratar uma empresa onde há muitas funções, onde há muitos, que é muito comum no mercado e está muito generalizada pelo mercado, como por exemplo um Key Account Manager, ou um vendedor especializado, ou um delegado de informação médica, ou um engenheiro de desenvolvimento de software, ou algumas deste tipo de funções mais generalizadas e digamos mais de nível intermédio. Então aqui há empresas que têm bases de dados enormíssimas e de anos com este tipo de pessoas, que conhecem muito bem os mercados, que têm sistemas de procura e que funcionam muito bem aqui. Portanto, se eu quiser contratar enfim, por exemplo, um Key Account Manager para a área do grande consumo, enfim, não vale a pena estar a pôr anúncio, porque estas pessoas normalmente respondem um pouco a anúncios, os melhores não respondem a anúncios. Não vale a pena contratar uma empresa de Executive Search, porque também não se justifica e, portanto, usar este tipo de empresas funciona muito bem. Por último, quando eu tenho aquele tipo de funções extremamente difíceis de encontrar, de grande impacto na organização e que normalmente não estão disponíveis no mercado, nem respondem a anúncios nem nada disso, este tipo de funções, e que eu não quero correr o risco de falhar porque é fundamental para o meu negócio, é fundamental para a minha organização, então aqui é aqui que funciona o Executive Search. E o Executive Search, que é no fundo a pesquisa direta, é contratar uma empresa que define um mercado-alvo e que vai procurar, se imaginem que eu quero um diretor de marketing para uma empresa farmacêutica, mas com determinadas características, CVRM ou outra coisa qualquer desse género, portanto, algo muito específico, com um conjunto de competências, com um conjunto de vivências, tenha tido experiência internacional, que tenha passado pela oncologia, com um conjunto de requisitos, então aqui a solução é recorrer a uma empresa de Executive Search. Estas empresas são empresas que normalmente têm pessoas muito especializadas, conhecem os drivers do negócio, conhecem os setores, são muito especializadas, têm larga experiência de recrutamento no mercado e, portanto, estas pessoas não só entendem bem o negócio, entendem bem a empresa, entendem bem as características, os segredos próprios de cada uma das funções, como depois conhecem o mercado e têm metodologias próprias para encontrar. Para este tipo de funções, justifica-se o recurso ao Executive Search. Portanto, na prática, se fizermos internamente, é uma solução. Se fizermos externamente, podemos utilizar as empresas de recrutamento tradicional mais focadas no anúncio, nas plataformas tecnológicas, mais focadas em recrutamento através de bases de dados, ou as empresas de pesquisa direta ou de Executive Search, que são empresas que se justificam para funções de maior complexidade, maior exigência, maior especificidade e onde maior impacto no negócio e onde a empresa não quer correr a riscos. Aí justificam-se as empresas de Executive Search. Ficávamos por aqui. Já estamos em 2021, estamos mesmo no início. Aproveitava para reforçar os meus desejos que 2021 vos traga tudo de bom. Obrigado.